Nos estudos que a gente faz, seja para uma prova específica ou seja para um aprendizado enquanto profissional, às vezes nós lemos livros a respeito do assunto e conseguimos super entender a matéria. Ouvimos a aula de um professor e aquilo faz muito sentido na nossa cabeça. Mas, para esse conhecimento ser realmente completo, a gente precisa muitas vezes ler a letra da lei, a lei seca. A leitura do artigo, do jeito que está escrito na legislação, nos ajuda muito a compreender exatamente o que está lá, o que está escrito lá. Por mais que seja muito bom ter a tradução por meio de livros, as explicações de um professor, ainda assim, por vezes, pode nos faltar essa leitura da letra de lei. E nem sempre a gente consegue sentar e dedicar tempo para fazer essa leitura. E é por isso que eu proponho aqui que a gente faça juntos a leitura do Código Tributário Nacional. Vamos ler o CTN juntos? Antes da gente começar o estudo do CTN, a leitura dos seus artigos, é preciso que a gente entenda um pouco melhor o seu contexto. Primeiramente, o CTN, o Código Tributário Nacional, foi promulgado no ano de 1966. A nossa Constituição Federal foi promulgada em 1988. Então, a gente tem que entender que o CTN foi escrito anos antes da Constituição vigente no nosso país. E isso implica algumas coisas. A primeira delas é que quando o CTN foi elaborado, em 66, não existia a divisão entre leis complementares e leis ordinárias. Essa divisão foi trazida pela Constituição de 88. Então, o CTN foi escrito a título de lei ordinária, que era a que existia na época. E quando a Constituinte de 88 foi promulgada, ela recepcionou o CTN com status de lei complementar. Então, tudo que a gente lê no CTN, ainda que ele não tenha sido originalmente concebido assim, será interpretado como se fosse matéria de lei complementar. E por que isso é importante? Na Constituição Federal, a gente sabe que os assuntos mais importantes devem ser regulamentados por lei complementar. Isso está lá no 146 da Constituição Federal. As principais regras tributárias estão no texto da Constituição e aquilo que não está expressamente está remetido à regulamentação por meio de lei complementar. O CTN vai fazer grande parte desse papel. Existem outras leis complementares específicas que vão regulamentar casos em concreto, tributos em concreto, e aí é um estudo mais aprofundado. Mas isso é o que a gente precisa saber para começar o estudo do CTN. Saber que nós o leremos como se ele fosse lei complementar, porque é assim que a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Federal vigente, o classifica, com status de lei complementar. Mais uma observação antes da gente ler o primeiro artigo. É muito interessante que a gente tenha o código impresso. E a gente pode adquirir o código impresso nas livrarias da Câmara ou do Senado. Essas livrarias vendem a legislação impressa a preços muito acessíveis e auxilia muito no estudo se a gente tiver a lei impressa. Então, se você tiver algum aí na sua mão, pode usar o que você já tem. Se você quiser adquirir, eu recomendo que você adquira por essas duas livrarias, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que vai ser a um preço super acessível, mas ainda assim você pode acessar o site do Planalto e ver a letra da lei que a gente vai ler agora. Muito bem, vamos do começo então. O que é que diz o início do CTN? Primeiramente, o título é Código Tributário Nacional. O CTN é a lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Veja, no texto está escrito apenas lei, justamente porque ele foi concebido na época como lei. Mas hoje nós lemos esta lei como se fosse lei complementar. Abaixo do número da lei vem sobre o que é que essa lei trata. E a do CTN diz assim: dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos estados e aos municípios. E aqui a gente pode fazer também mais uma observação, que é claro que também se aplica ao Distrito Federal. O Distrito Federal, como a gente bem sabe, atua ora como estado, ora como município. E ele vai se sujeitar às mesmas regras, cada hora, dentro da sua esfera de competência. E aí vamos ao artigo 1º. Esta lei
regula, com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, da Constituição anterior, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. O artigo 1º, então, está só dizendo para que serve esta lei, este código, né? Que é justamente regulamentar o Sistema Tributário Nacional. Depois do artigo 1º, a gente já tem a divisão do CTN em livros. E aí a primeira coisa que tem aqui, o livro 1º, fala sobre o Sistema Tributário Nacional. Então vamos entender o que tem no Sistema Tributário Nacional, partindo das suas disposições gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 65, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e leis municipais. É daqui que a gente extrai a informação de, precisando de uma regra tributária, onde é que eu vou consultar? O CTN já nos diz aqui alguns lugares que a gente tem que pesquisar. Então, haverá regras que referem-se ao Sistema Tributário Nacional, tanto em leis complementares, quanto em resoluções do Senado Federal, quanto cada estado, município ou união, legislando dentro das suas competências em leis próprias e específicas. É isso que nos diz o artigo 2º. O artigo 3º tem uma definição de suma importância para o direito tributário. É justamente a definição de o que é tributo. E aí, ele vai trazer em texto corrido 5 elementos que traduzem para a gente o conceito de tributo. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos recapitular então. O artigo 3º nos fala que tributo é uma coisa composta de 5 elementos. É toda prestação pecuniária, ou seja, aquilo que eu tenho que pagar em dinheiro, não posso dar bens para pagar tributos, via de regra. É uma prestação compulsória, que é sinônimo de obrigatório, não posso escolher se eu vou pagar ou não o tributo. Ocorrendo as circunstâncias que possibilitam a sua cobrança pelo Estado, fato gerador, eu sou obrigada a pagar. É compulsória a instituição desse tributo. Precisa ser prevista previamente em lei, então, instituído em lei o tributo, é possível que haja sua cobrança. Quarta característica é que não pode ser sanção, penalização por um ato ilícito que eu cometi. Então, a tributação é instituída não para punir a população. A tributação é instituída decorrente do exercício normal da sociedade. Instituiu em lei, aconteceu o fato gerador, cobrou o tributo. Não é um resultado de uma prática ilícita cometida por nós. Tributo não é consequência de nenhum ilícito que a gente cometeu, de nenhum crime, de nenhuma irregularidade. Então, tributo não pode ser considerado sanção por ato ilícito. Essa é a sua quarta característica. E a quinta é que tributo é aquilo que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quem é que exerce essa tal de atividade administrativa plenamente vinculada? O Estado. Os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e município. Então, o tributo só pode ser cobrado mediante o exercício da atividade administrativa plenamente vinculada, que é o exercício do Estado, dos seus entes. Então, eu não posso ter um tributo cobrado por uma empresa privada, por exemplo. Nenhuma empresa privada ou nenhuma pessoa física vai poder instituir e cobrar tributos. Apenas aqueles que exercem atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, eu saberei a espécie de tributo que está sendo adotada independentemente do nome que a lei diga que ele tem. Isso porque nós temos 5 espécies diferentes de tributos, 5 diferentes tipos de tributos, e cada espécie funciona seguindo regras específicas, que nós vamos conhecer ao longo da leitura do CTN. Cada tributo precisa de regras diferentes para funcionar e para serem cobrados adequadamente da população. E aí o artigo 4º está nos dizendo que a especificação do tipo de tributo a que se refere uma determinada lei não depende exatamente do nome que aquela lei deu àquele tributo. Se está dizendo que é um imposto, uma taxa ou uma contribuição. O que vai determinar qual é o tipo do tributo em questão é a natureza do fato gerador. Fato gerador é aquela coisa, aquela hipótese que está prevista na legislação que, quando acontece no mundo real, possibilita que o Estado cobre aquele tributo da gente. Então, a depender da natureza do fato gerador, é que eu determino que tipo de tributo se trata. Então, não depende do nome e também não depende da destinação legal do produto da sua arrecadação. Ou seja, o que é que acontece com esse dinheiro arrecadado? Cobrou o tributo, aconteceu o fato gerador, cobrou o tributo do indivíduo. O que acontece com esse dinheiro arrecadado? Não interessa para a definição de qual tipo de tributo é e das leis às quais ele estará submetido, consequentemente. Não importa o tipo de destinação do dinheiro que foi arrecadado com a arrecadação daquele tributo. Entendeu? O que importa, então, é a natureza jurídica do fato gerador, aquela situação prevista em lei que, quando acontece, possibilita a cobrança do tributo pelo Estado. O artigo 5º do CTN vai nos trazer uma primeira classificação das espécies de tributos. Quais são esses tipos tributários? Mas eu já alerto, não estão todas aqui, apenas as 3 primeiras. Vamos lá. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Originalmente, nós tínhamos apenas essas 3 classificações, mas nós veremos que nós também temos, além dessas 3, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nós temos, então, 5 tipos tributários. O artigo 5º do CTN nos traz 3, mas nós também temos, ao longo do texto constitucional, essas 2 outras categorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E aqui a gente volta lá no começo. Lembra que o CTN foi escrito em 66 e a Constituição Federal promulgada em 88? Pois é, a gente vai sobrepor, neste caso, o texto constitucional sobre o CTN. Não só pela data, que a Constituição Federal veio depois, é lei nova, mas principalmente pela hierarquia que as normas possuem. A Constituição Federal é a lei hierarquicamente mais importante do nosso ordenamento jurídico. O CTN, ainda que tenha status de lei complementar, está abaixo da Constituição Federal. E é por isso que a gente obedece o sistema de classificação em 5 espécies tributárias previstas na Constituição Federal, não essa de 3 do CTN.